Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do projeto Criando uma Aplicação CDDL. Nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar o CDDL para sobrescrever dados de sensores internos do dispositivo. Então vamos criar, em primeiro lugar vamos criar uma Activity para demonstrar essa funcionalidade. Então, nova Activity, vazia, chamar de sensores internos Activity. Agora vamos colocar o código para chamar a Activity na Activity principal. Adicionar um botão aqui para chamar a Activity. Sensores button, sensores internos button. Dar o caption para sensores internos. Pronto. Agora vamos fazer a lógica do botão. Button, sensores internos, button, find view by ID, criar lista, né? Instanciar a Activity. E iniciar a Activity. Pronto, basicamente isso. Agora vamos fazer o layout da Activity de sensores. Então, basicamente, vamos criar um botão para sobrescrever, aliás, para obter a lista de sensores. Lista button. Listar sensores. Uma text view para a gente digitar o nome do sensor que nós vamos subscrever. Sensor edit text. Um outro botão para sobrescrevermos o dado do sensor. Sub button. Subscrever sensor e um outro edit text para mostrar as mensagens do sensor e a lista de sensores. Message edit text. Agora na Activity vamos declarar aqui os componentes. Então nós temos um edit text chamado msg edit text. Nós temos o botão de listar sensores. Listar button. Chama só de listar button aqui também. Declarar o listener.
E aqui nós vamos escrever o código para obter os dados dos sensores, aliás, para obter a lista de sensores internos. O outro botão é o de subscrever, subbutton. Também vamos adicionar um listener para ele. E aqui nós vamos sobrescrever o sensor. Então, bom, basicamente é isso. Agora vamos começar a fazer o código para obter a lista de sensores, que é a primeira coisa que nós devemos fazer. Para isso, nós temos que fazer todo aquele processo de iniciar o CDDL, etc. Então, vamos criar aqui, copiar aqui da outra activity, a declaração das variáveis. Nós temos então variável do CDDL, um subscriber e um publisher que nós vamos precisar. Além disso, nós vamos precisar inicializar, tem um método bootstrap aqui da outra activity, copiar esse método. Basicamente o que esse método faz é configurar, obter um objeto de configuração, passando o host e o client ID, obter uma instância do CDDL, iniciar o CDDL, startar as tecnologias e iniciar duas instâncias, uma do subscritor e uma do publicador. Vou chamar o método bootstrap aqui no início da activity. Pronto. Quando o usuário clicar no botão listar sensores, esse código aqui vai ser executado. E o que a gente vai fazer? Vai ter a lista de sensores internos do aparelho e mostrá-los nesta área aqui da Message Edit Text. Então ele clica aqui, aparece a lista de sensores aqui. Para fazer isso, o CDDL tem um método getInternalSensorList. Esse método retorna uma lista de sensores. Nós podemos mostrar essa lista no MSG Edit Text. Então vamos percorrer essa lista. Então, para cada sensor e sensores, nós vamos fazer o que? Nós vamos setar o texto do Edit Text com o que tinha antes. Mais caractere de nova linha, mais o sensor. Pronto, basicamente é isso. Vamos executar para ver se está funcionando. Instalando a aplicação, iniciou. Vamos clicar aqui no primeiro botão para mostrar a activity de sensores internos. Pronto, e vamos listar os sensores. Deve aparecer aqui embaixo a lista de sensores do celular. Pronto, aqui está a lista. Podemos ver que além do location temos vários sensores como acelerômetro, giroscópio, sensor de orientação, temperatura, sensor de gravidade, etc. Então nós vamos agora fazer a lógica para que nós digitemos aqui o nome de um dos sensores. Por exemplo, sensor de orientação, a gente digitará Goldfish Orientation Sensor. E vamos clicar em sobrescrever, ele vai sobrescrever os dados do sensor e mostrar aqui nessa mesma área embaixo. Então é isso, vamos fazer essa lógica. Bom, a primeira coisa que temos que fazer é obter o nome do sensor da caixa de texto lá, né? Então,
Ao clicar no botão, vamos colocar numa string chamada de sensor. Se tiver lá na MSG Edit, aliás, na sensor Edit, qual é o nome da sensor Edit Text. Nós não temos uma referência para ela que eu não criei, então vamos criar aqui. Pronto. Agora sim, sensor edit text.getText. String. Agora que nós temos o nome do sensor que nós queremos publicar, nós temos que ativá-lo, porque o CDDL não ativa os sensores internos automaticamente para não desperdiçar memória e poder de processamento. Então nós vamos criar um método aqui para iniciar o sensor. Iniciar sensor, passando o nome do sensor. Criar esse método. E como nós fazemos isso? Deixa eu só fechar aqui o emulador. O que nós temos que fazer é o seguinte: nós temos que criar um objeto do tipo command request. Chamar de request. E esse command request vai ser uma mensagem de atuação para o sensor, no caso para os dispositivos internos do celular. Nós vamos iniciar um sensor interno. Então nós temos que passar aqui o client ID do dispositivo do CDDL que nós estamos querendo atuar. No caso é o nosso próprio client ID. Além disso, nós precisamos passar um objeto do tipo MOUID. Eu vou criar aqui, chama de MOUID. Esse objeto ele define um sensor. Então ele é constituído da tecnologia, o ID da tecnologia. Nós temos a classe Technology ID. No caso nós estamos atuando no sensor interno, então nós fazemos assim: o primeiro parâmetro é Technology ID interno ID. O segundo parâmetro é o endereço do objeto, do dispositivo que detém o sensor que nós estamos querendo atuar. Como é o nosso próprio dispositivo, vamos colocar aqui localhost. Então, criado esse objeto, nós passamos a passar com o segundo parâmetro aqui para o método de comando de atuação. O terceiro parâmetro é o comando que nós queremos executar. No caso, aqui nós queremos iniciar os sensores, então existe o comando start sensor. Start sensors. E o último parâmetro é quais são os sensores efetivamente que nós queremos iniciar. Aqui é uma lista de sensores. Como nós só queremos iniciar um, nós vamos criar uma lista. Arrays as list sensor. Pronto, criamos o comando request. Então, novamente, criamos um objeto do tipo MOUID, que basicamente é a tecnologia e o endereço do dispositivo ao qual nós queremos enviar o comando. Criamos o comando request passando o client ID do CDDL dos dispositivos, o MOUID e o nome, o comando que nós queremos enviar, no caso start sensors. E quais sensores nós queremos iniciar. No caso, uma lista de sensores, eu tenho, portanto, apenas esse sensor será iniciado. Criamos o command request e agora nós temos que publicar este command request. Para isso, nós vamos utilizar um publicador. Então, da mesma forma que das outras vezes nós conectamos o publicador, criamos uma rotina de callback
para poder obter o resultado, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos publicar, conectar o publicador, aliás. Depois vamos criar uma função de callback para receber a mensagem quando o publicador estiver conectado, que é a mensagem onConnectSuccess. E aqui na mensagem onConnectSuccess nós vamos enviar o comando. Melhor criar a mensagem de callback antes e mandar conectar depois. Então vamos lá, aqui nós vamos mandar enviar o comando. Então é public.publish, passando o request. Com isso nós iniciamos o sensor. Evidentemente a mensagem vai ser enviada ao dispositivo, ele vai iniciar o sensor e a gente não precisa, nesse caso aqui, exatamente de uma resposta. Podíamos ter colocado aqui um método para receber a resposta do comando de request, mas não, nesse momento aqui nós vamos fazer isso. Então iniciamos os sensores dessa forma. Agora nós podemos subscrever mensagens dele. Então bem aqui, no botão de subscrição, após iniciar o sensor, nós vamos subscrever o dado do sensor. Então, a primeira coisa é limpar a caixa de edit test. Agora vamos criar um subscriber. Criar uma função de callback para esse subscriber. Lembrando que a gente já iniciou aqui, pegou a instância do subscriber do publisher antes, aqui no Bootstrap. Estamos só definindo aqui a função de callback. Então, meu callback, ao conectar, e depois vamos conectar. Pronto, e aqui, ao conectar o subscritor, nós vamos nos subscrever. Então, subscribe, e aqui nós vamos passar o tópico que nós queremos subscrever, que no caso é o tópico desse cliente específico, que é o Client ID. Nosso Client ID aqui. Barra o nome do sensor, que está na variável sensor. Agora que nós nos subscrevemos, basta esperar que o sensor envie dados para o aplicativo. Quando o sensor enviar os dados aqui nessa mesma função de callback, nós vamos implementar o método MessageArrived que vai ser um método chamado PitsDDL para nos enviar a mensagem de contexto que nós subscrevemos. Aqui o que nós vamos fazer basicamente é mostrar essas mensagens naquela edit test da activity. Então vamos fazer assim. Nós temos aqui na context message o body, que é a mensagem. Nós vamos concatenar com duas cabras de linha e o que já estiver lá no edit text. Vamos colocar isso em uma variável aqui, msg. E vamos colocar de volta no edit text. Pronto. Então basicamente é isso. Vamos testar. Vamos executar. Iniciar activity. Obter a lista de sensores. Pronto. Temos vários sensores aqui: location, pressure, proximity. Vamos usar o proximity. Então é gold, fish, proximity sensor. Tem que ser exatamente da maneira que está escrito aqui embaixo. Vamos subscrever o sensor. Pronto, estamos recebendo os dados aqui de proximidade. Então está funcionando corretamente. Vamos só
escolher aqui um outro sensor, usar location, subscrever, já apareceu aí o sensor. Já apareceu aqui os dados dos sensores, no caso do sensor de localização. Então a aplicação está funcionando corretamente. Fechar aqui rapidinho, fazer uma recapitulação. Então, basicamente, nós temos que, para iniciar o sensor, nós precisamos criar um objeto MUID passando a tecnologia e o endereço do dispositivo que tem o sensor, e criar um command request passando o client ID do CDDL, o objeto MUID, o comando, no caso start sensor, podia ser stop sensor para parar o sensor, e os sensores que nós queremos iniciar, no caso só um. Aí nós publicamos esse command request e pronto, o sensor está iniciado. Nós podemos subscrevê-lo. Para subscrevê-lo, nós fazemos o seguinte: nós subscrevemos no tópico nome do cliente / nome do sensor e implementamos o método messageArrived para obter o dado do sensor no objeto context_message. No context_message nós temos várias propriedades, uma delas é o getBody, que pega a mensagem em si. Então essa mensagem é do tipo sensorData. Aqui nós pegamos o corpo que é transformado em string, mas nós poderíamos, por exemplo, ter obtido o sensorData. O sensorData, ele é context_message.getBody, e aí nós teríamos que utilizar o JSON para transformarmos de uma string para o tipo de classe apropriado. No caso aqui, from.json, o corpo do objeto, e o tipo de dado, que é um sensorData. Pronto. De posse desse sensorData, nós podemos pegar várias informações do dado do sensor. Por exemplo, o nome do sensor, o valor, algumas propriedades. Por exemplo, com o getProperty nós podemos pegar alguns atributos, como por exemplo a acurácia ou o timestamp, ou ainda resolution e algumas outras propriedades de QoC. Então é isso, cobrimos todos os aspectos para subscrevermos um tópico de sensores internos do dispositivo, e essa aula está concluída. Até a próxima.